Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui no nosso canal da Sociedade Chesterton Brasil. E eu queria visitar aqui um artigo do nosso querido autor, a partir do Essencial de Chesterton, sempre recomendadíssimo, principalmente para você que quer começar o seu caminho se aproximando daquilo que Chesterton produziu como um homem de ideias, um pensador ou mesmo um ensaísta, tá certo? Então tá aqui uma das recomendações. E o capítulo, né, barra artigo que eu gostaria de visitar com vocês é intitulado Os Direitos do Ritual. Então ele começa assim. Santo Agostinho, se não me falha a memória, entre tantas outras coisas perspicazes que fez notar sobre a relação entre o credo religioso e os costumes sociais, disse: as cerimônias fúnebres não são homenagens prestadas aos mortos, mas sim aos vivos. Eis aí parte de uma verdade ao qual muito se esquece na controvérsia acerca do cerimonial e simbólico. Não obstante, é um ponto no qual o puritano é menos religioso que o pagão. Se o leitor se chegasse de um grego antigo dos tempos de Platão, enquanto o sujeito oferecia um sacrifício a Atenas, provavelmente ele haveria de fazer com muita curiosidade a pergunta sobre os antigos que jamais foi satisfatoriamente respondida por qualquer moderno. Você realmente acredita que a deusa pura da sabedoria quer que você mate ou queime algo aí nesta pedra em particular? Ela realmente exige isso acima de todas as outras coisas? Mas o ateniense, se fosse tão inteligente quanto a maioria dos atenienses, poderia muito bem responder: quer a deusa julgue o necessário ou não, eu com certeza o julgo necessário. Se o leitor entrasse no altar da casa de um chinês e o achasse a queimar pedaços de papel, a fim de aplacar seu bisavô, poderia perguntar-lhe que bem isto poderia fazer ao referido ancestral. Mas o chinês lhe daria um argumento irrespondível se replicasse: eu não sei com certeza que bem isto fará ao meu bisavô, mas estou certo do bem que me faz. E eu começo isso, a gente teve aí alguns momentos, e nem é especialmente sobre isso que eu quero falar. Nós tivemos aí, então, né, a arcebispa, é sempre uma palavra engraçada para mim falar arcebispa, né? É diferente pro meu vocabulário aqui. Engraçado, eu digo isso, para mim é estranho, né? E estranheza causa às vezes em nós a atitude nervosa do riso. Mas é hoje uma mulher que ocupa então este cargo, que é o cargo, né, do assim considerado, né, arcebispado de Canterbury. Para deixar muito claro, o Papa Leão XIII encerrou essa questão no moto próprio, acredito eu, né, ou na bula Apostolite Curi, onde ele diz que as ordenações anglicanas não têm efeito, pelo menos do ponto de vista do efeito que uma ordenação deveria ter para os católicos, né? Ou seja, de fato, ali para nós não existe sucessão apostólica, para nós católicos, e eu me coloco nesse nós porque sou católico. Então, assim, não é a mesma coisa falar daquele que tem um papel, né, de bispo na comunidade eclesial anglicana e falar de um bispo católico, pelo menos não para um católico e não para um ortodoxo também, eu acredito na maioria dos casos, pelo menos os ortodoxos que têm a visão da comunhão, né, das igrejas ortodoxas. Na igreja ortodoxa, né, quando nós falamos em igreja ortodoxa, nós falamos mais ou menos como nós estivéssemos, né, admitindo e admitimos mesmo, né, que eles são igrejas enquanto igrejas particulares, dioceses, né, as várias, né, comunidades, as várias igrejas ortodoxas, certo? E nós católicos, né, compartilhamos isso, a convicção que tanto eles como nós mantêm uma sucessão verdadeira. Transmitimos o dom, né, do sacramento da ordem para, né, homens de um para o outro ao longo do tempo até os dias de hoje. Já, né, a Igreja Católica acredita que a comunidade anglicana não manteve isso, certo? Porém, é evidente, né, hoje em dia, as pessoas que têm esse cargo, né, chamado também com o nome de bispo, né, na igreja anglicana, se revestem mais ou menos das mesmas insígnias, dos mesmos símbolos, dos mesmos sinais que os católicos, né, também se revestem quando, né, quando bispos, né, então os bispos católicos também. E agora chama muita atenção das pessoas, né, que então a arcebispa Sara, né, eu não sei falar o nome dela, sobrenome Mulali, né, mas ela então visitou o Papa Leão, né, e vale recordar, existe aí um longo esforço, certo, de trabalho pastoral com a realidade, não só do mundo anglicano, mas propriamente com, né, os cristãos do Reino Unido, tá? Se nós pararmos para pensar, desde a visita do Papa Bento XVI, certo, em 2010, né, para beatificação, né, do agora, né,
santo John Henry Newman. Nós tivemos uma sequência de ações dos últimos 3 papas em função do cardeal Newman. Bento XVI o beatifica, Francisco o canoniza e Leão o declara doutor da igreja. Bento XVI vai até o Reino Unido. A própria, né, o próprio escritório para as relações, né, do Reino Unido, o escritório interno, né, ali do Reino Unido, para a questão os foreign officers, né, aquelas pessoas que lidam com as relações internacionais, procuraram então, o Papa só iria, o Papa Bento, até a Inglaterra, mas por esforço das pessoas responsáveis por isso, por parte da Escócia, ele estendeu então essa visita até a Escócia, foi ao local lá, né, o Holyrood Castle, que é a residência oficial da rainha, né, no Reino Unido, na Escócia, tá? Depois, então, o Papa Francisco, né, vai receber ainda a Rainha Elizabeth e o Príncipe Philip, os 2 já finados, né, e ali recebe uma série de presentes e dá um presente muito interessante, que é um orbe. A princípio, o presente não teria sido nem para a rainha, nem para outro membro da família real, mas para o Príncipe George, né, que era o último, né, vamos dizer assim, o último ponto da linha de sucessão, certo? É claro, mas se acontecer alguma coisa com o rapaz, não tem outro que vai... Assim, aí tem as irmãs, os irmãos, a irmã e os irmãos dele, assim por diante, mas eu diria que é presumivelmente quem vai vir depois, né, do avô e do pai, tá? Mesmo o Papa Bento XVI já criou, né, um provimento, ele criou uma possibilidade dentro do mundo jurídico da Igreja Católica para o retorno daqueles fiéis anglicanos que querem manter as tradições espirituais, né, as tradições rituais, espirituais, né, que trazem da sua experiência cristã e que são coerentes com o credo católico. Isso são os ordinariatos, ele escreve então esse documento chamado Anglicanorum Cetibus, tá? E agora então nós temos o Papa Leão também, Papa Leão que já proclamou, como eu disse, né, um dos maiores, se não o maior católico, né, da contemporaneidade, que é o Newman, certo? Doutor da igreja, recebeu, né, o príncipe Charles lá no Vaticano, certo? Teve um momento de oração com ele. Então, quer dizer, não foi somente o príncipe Charles enquanto chefe de Estado que foi recebido, foi o príncipe Charles que, enquanto chefe de Estado, também chefe de Estado, né, nisso chefe também de uma comunidade eclesial, né, estabelecida oficialmente naquele país que é a Igreja Anglicana. E agora, na esteira disso, inclusive até com alguns gestos que chamaram atenção, como oração conjunta do ofício divino, como, né, um assento decorado com o brasão e lema dele, né, do rei Charles, tá? Não é o príncipe, é já o rei Charles que é recebido. E agora, então, nós temos aí a recepção, né, da arcebispa de Canterbury, certo? E aí chamou muita atenção, porque, primeiramente, alguns poderiam dizer, Rodrigo, isso foi até um retrocesso, né, no caminho da unidade. Por quê? Porque a Igreja Anglicana dá passos em direção a um caminho aonde, né, a convicção da avassaladora maioria dos católicos, tá? Inclusive, João Paulo II coloca isso como um dado definitivo. Eu sei que tem teólogos que ainda discutem isso, mas a opinião mais ou menos generalizada é isso. A questão é que a igreja não tem o poder de conferir o sacramento da ordem enquanto sacerdócio para mulheres. A igreja não recebeu de Cristo isso. E aí, é claro, nesse caminho de unidade, se coloca como um grande ponto de interrogação como lidar com aquelas mulheres, né, de boa vontade que na comunidade eclesial anglicana, né, foram convidadas e aceitaram o convite de exercer um ministério que é um ministério, a princípio, pastoral, que a igreja reserva aos homens, né, no caso do catolicismo, certo? Então, num caminho concreto de uma unidade institucional, isso seria uma questão bastante séria a se resolver, tá? Então, o que parece é que essa unidade institucional é algo muito distante, tá? A impressão que dá é isso. Mas por que eu estou comentando essas coisas? Quando nós colocamos ao lado, né, tanto a comunidade eclesial anglicana com seus representantes, que chamam também de bispos, como os bispos da Igreja Católica, em especial o bispo de Roma, que tem, né, o carisma específico de ser o sucessor e o continuador do ministério do apóstolo São Pedro, tá? Então ele tem esse ministério petrino. Nós olhamos, e se nós olharmos depois também as liturgias, né, da comunidade eclesial anglicana, sobretudo naquela porção dela que é chamada de High Church, né, a igreja alta, né,
que alguns também vão chamar de ritualistas, né? Diferente um pouco do despojamento, mais próximo do puritanismo calvinista, tá? Que é próprio da Low Church, a igreja dita baixa, certo? Só para ficar claro, por mais que a tendência teológica, né, pode ser mais a Low Church do que High Church, uma vez que, por exemplo, o sujeito é um bispo de Canterbury, ele vai ter uma ligação muito próxima com a família real. Isso naturalmente coloca ele, pelo menos na prática das ações dele, numa ação high church, né? Os rituais vão estar presentes, a gente olha a paramentação das pessoas, tá? E a gente diz assim, nossa, mas o esplendor, né, desses chamados bispos e outras pessoas da comunidade eclesial anglicana é maior algumas vezes, a gente tem a impressão até do uso mais comum hoje em dia na igreja latina, tá? Então, paramentos antigos, até em formas que a gente reconhece até mais próprias do rito tridentino e assim por diante, certo? Às vezes usos rituais, né, mesmo nos textos, que mesmo traduzidos do latim para o inglês, usam expressões que a gente percebe, né, às vezes por uma dureza ou por uma solenidade, como algo que não é mais muito comum e mais, muitas vezes, na retórica eclesial atual, né, ou nas maneiras de formular as coisas, que estão presentes em vários atos litúrgicos. Então tem algumas coisas que parecem um pouco rebuscadas. E aí nós nos perguntamos, né, e a pergunta que eu faço diante disso, mesmo que para alguns, né, o ritual anglicano em alguns momentos pareça mais solene, mais tradicional, mais assim, né, quando a gente olha, se você olhou já algum casamento real, coisa do tipo, e tem um ar de solenidade, aqui os católicos, né, que têm, né, clareza acerca do que a igreja ensina, sabem que uma coisa é o bem do ritual. Isso aí, provavelmente, quem participa dessas liturgias está recebendo, como falava o Chesterton aqui, certo? Ou seja, faz bem cantar um hino bem tocado, bonito, por um coral bem treinado, né, conduzindo, né, por um organista, né, experiente, né, e capaz, num ambiente, né, celebrativo bonito, muitas vezes tradicionais, né, ou seja, é uma abadia, né, de Westminster, é uma King's College Chapel em Cambridge, é, né, uma catedral de York, né, esses lugares assim, entra nesse gótico inglês, assim, um negócio esplendoroso. Tudo isso eu dou conta, tudo isso eu realmente consigo fazer, né, tudo isso faz bem, né, em outras palavras é isso. Tudo isso faz bem. Estar ali nesse ambiente cantando um hino, né, um hino de louvor a Deus, certo? Com qualidade artística e assim por diante, é algo que não tem como não apaziguar o coração, tá? Não tem como não apaziguar o coração. Contudo, existe na Igreja Católica, segundo a nossa crença, a crença dos católicos, um bem que transcende isso. Então, ainda que nós... Por que eu falo isso, pessoal? Essa proximidade da igreja, o diálogo da igreja com, né, os anglicanos, deve talvez nos lembrar de uma coisa que é muito importante. Independente, né, de uma qualidade litúrgica presente no lugar A ou no lugar B, pela manifestação de grupo X ou de grupo Y, o que realmente nos salva é essa sucessão apostólica, né, que acontece, né, ininterruptamente, né, desde o início até hoje na Igreja Católica, certo? E não um primor ritual ou preferências rituais ou preferências litúrgicas X ou Y, né? Ou seja, evidentemente que qualquer bom católico vai procurar celebrar da maneira mais harmônica, mais solene, quando solenidade significa profunda consciência, né, do grande mistério ao qual se toca e de o quanto nós temos que estar ali plenamente presente, procurando preparar tudo da melhor maneira possível e aprimorar também as nossas capacidades humanas de celebração, né? Procurando também aprender formas cada vez, né, mais harmônicas e ao mesmo tempo, né, tudo isso custa trabalho, custa estudo, né? Não é qualquer um que consegue de uma hora para outra aprender a tocar um órgão, ou mesmo um piano, um teclado, melhor dizendo, né, que emite som de órgão, que pelo menos é um instrumento, né, que ajude a acompanhar harmonicamente, né, o canto litúrgico, ou um instrumento de cordas tocado de maneira adequada, a maneira como se canta, tudo isso exige treinamento,
né? O investimento que uma comunidade vai ter no seu espaço litúrgico para deixá-lo cada vez mais harmônico, cada vez mais bonito e assim por diante. Tudo isso, a formação, né, litúrgica das pessoas, né, delas conhecerem o que celebram, delas aprenderem como se portarem de maneira adequada, de elas conhecerem de fato os textos e o que eles significam, e, né, como um coroamento de tudo isso, a presença da língua da unidade da Igreja Latina no rito latino, que é o latim. Então, né, elementos de latim dentro da liturgia, né, não tornando exclusivo, não é a ideia de não ter nada do vernáculo, mas também ter presença da língua latina, que é a língua própria, certo? Principalmente no canto litúrgico, certo? Que é a língua própria dos ritos latinos. Tem também criar, né, fábulas em torno da língua latina, como se a língua latina fosse uma língua dos anjos, ou como se a língua latina fosse, né, Deus ouve melhor se reza em latim, não é nada disso, né, mas é parte de um patrimônio cultural. Agora, dito isso tudo, que todas as pessoas razoáveis, né, acredito eu, enxergam e concordam, o fundamental, o essencial, né, é a manutenção daquela verdade, né, que Cristo confiou aos apóstolos e que continua tutelado sempre na igreja pelos mesmos pastores, numa sucessão ininterrupta, né? Ou seja, desse ponto de vista, né, vale a pena para estar nessa comunhão, na comunhão com esses pastores, né? Vale a pena, né, celebrar de uma forma talvez mais humilde ou talvez de uma maneira, né, menos ao meu gosto, né, ou coisa que eu valha, do que então estar cheio de elementos, né, culturais, estéticos, mesmo ritualísticos, e estar de alguma forma ou completamente, né, com a unidade com essa sucessão, né, e com esse corpo, né, visível no meio do mundo que tem no Santo Padre o Papa, né, o seu princípio de unidade, certo? E o seu eixo, certo? Diante de nós, vale mais a pena, então, a simplicidade para se manter nessa unidade do que, né, todos, né, os aprimoramentos da cultura, da técnica ou da ritualística e acabar, de alguma forma, não estar na plenitude dessa unidade, porque é dessa unidade que nós bebemos os elementos, né, da salvação, certo? Porque, a bem da verdade, produzir rituais que possam nos acalmar, que possam nos conectar e assim por diante, né, é alguma coisa que, como Chesterton mesmo coloca, está presente em qualquer cultura. Agora, a força de salvação presente nos sacramentos, né, dessa continuidade apostólica, isso somente, né, a Igreja de Jesus Cristo tem a oferecer. Está bem? Então, vou ficando por aqui, né? Um vídeo aqui um pouco mais profundo no aspecto bem teológico do pensamento de Chesterton, tá? E aí, se você gostou, não deixe de curtir, não deixe também, né, de compartilhar esse vídeo com quem você sabe que gosta desse conteúdo. Até a próxima.